Vamos ler a palavra de Deus que está no livro. Vou fazer uma pegadinha com os irmãos aqui. Vamos abrir a palavra de Deus na epístola de Tércio, capítulo 1. E nós vamos ler o verso 17. Pois a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Tem muita gente procurando a epístola de Tércio ainda, né? Mas foi uma pegadinha, irmãos. A epístola aos Romanos foi escrita por Tércio. Paulo ditou e Tércio escreveu, por isso que eu fiz essa pegadinha com vocês. Tem gente procurando Tércio aí, não, mas é a epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Isso a gente aprende na escola bíblica, viu? Se você não sabia disso, é porque você não frequenta a escola bíblica. Então está convidado a frequentar. O justo viverá pela fé. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pela manhã deste dia, quando o teu povo aqui se reúne para a tua adoração. Apresentamos-nos diante de ti, que os nossos louvores cheguem a teu trono da graça. Recebe a nossa adoração e fala ao nosso coração nesta manhã. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, ainda há pouco nós cantamos um hineto que dizia assim: eu te louvarei, não importam as circunstâncias. Nós cantamos isso, não foi? Nós estamos realmente preparados para cantar uma música dessa? Uma mensagem desta? Eu te louvarei, não importam as circunstâncias. Se eu estiver no fundo do poço, eu te louvarei. Se eu estiver perdido um ente querido, eu te louvarei. Se eu estiver preso, eu te louvarei. Se eu estiver desenganado pelos médicos, eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, porque o nosso Deus é fiel e Ele continua fiel, apesar de todas as circunstâncias. Amém? Já deu tempo dos irmãos acordarem. Então nós vamos refletir nesta manhã sobre os batistas e a reforma protestante. Meus irmãos, quando o frei agostiniano Martinho Lutero afixou no dia 1º de outubro de 1517, no castelo de Wittenberg, na Alemanha, aquele documento que ficou conhecido como as 95 teses de Lutero, ele não fez aquilo com o intuito de dividir a igreja. Aliás, era uma rotina. O frei Martinho Lutero era um professor, ele era um catedrático. E o que ele quis fazer foi chamar seus alunos e a igreja à discussão de uma matéria que, a seu ver, era extremamente relevante para a igreja. A igreja havia se desviado dos propósitos de Deus. E o frei Martinho Lutero, um dia, puxando uma Bíblia empoeirada lá na capela de Wittenberg, ele abriu as Escrituras Sagradas e leu este simples verso que eu acabo de ler: o justo viverá pela fé. Estava dado início ali àquilo que se tornaria conhecido como a reforma protestante. Nós devemos muito a Lutero. E eu repito que Lutero nunca passou pela cabeça dele a história de dividir, nós vamos sair da Igreja Católica, nós vamos acabar com a Igreja Católica. Nunca passou isso pela cabeça. Assim como eu creio que nunca passou pela cabeça de Lutero que ele um dia, um grupo de alemães iria criar o luteranismo, a Igreja Luterana. Quando Lutero iniciou esse movimento, jamais ele pensou em criar uma igreja com o seu nome, a Igreja Luterana. Mas há certas situações na vida que nós somos apenas instrumentos e Deus é que nos usa
para fazer o movimento que ele pretende fazer, e Deus continua agindo no meio do seu povo. Nós somos muito devedores, como batistas, a Lutero. Porque a reforma protestante aconteceu no século XVI, e o surgimento dos batistas na Holanda foi já no século XVII. Mas o que os batistas têm a ver com a reforma protestante? Porque alguns dos nossos princípios foram defendidos por estes reformadores. Mas não foi apenas Lutero. Quando se fala na reforma protestante, a gente só pensa em Lutero. Mas Lutero foi apenas um deles, talvez o mais importante, porque foi ele que foi levado à excomunhão, foi ele que sofreu ameaças de morte, foi ele que levou à frente aquilo que nós conhecemos como a reforma, mas Lutero sozinho não poderia fazer nada, houve outros reformadores. Mas a partir de Lutero é que nós vamos conhecer aquelas famosas solas, não é sola de sapato. Sola é uma expressão latina que significa somente. E é a partir de Lutero que nós vamos ouvir ouvir falar destas solas. Sola fide, somente a fé. Sola scriptura, somente a escritura. Solus Christus, somente Cristo. Solo gratia, somente pela graça. E soli Deo gloria, a glória somente a Deus. Os batistas têm a ver com estas solas, porque os batistas pregamos somente pela fé. A fé é o instrumento para a nossa salvação. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso começou com Lutero. Lutero leu: o justo viverá pela fé, ele não viverá pelas indulgências. Uma alma não sairá do purgatório. Essa semana eu estava lendo um livro chamado Documentos da Igreja Cristã, e eu estava lendo as 95 teses originais de Lutero. E o Lutero questionava isso na sua igreja. Lembrem-se que ele era um frei agostiniano. E ele questionava isso. Uma alma não vai sair do purgatório quando a nossa oferta cair no gasofilácio. Ele queria que a igreja refletisse sobre isso. E é claro que o Papa não gostou, os cardeais não gostaram, ele foi chamado para se retratar, mas Lutero não se retratou. Eu quero perguntar se um membro dessa igreja estivesse nessa situação e fosse chamado a se retratar pelos princípios que estava defendendo, examinando as Sagradas Escrituras, percebeu o seu erro e estava disposto a morrer por esses princípios. Lutero, diante de uma assembleia solene, cheia de cardeais, o imperador, o Papa presente, os bispos presentes, e ele não se retratou daquilo que ele encontrou nas Escrituras e que deram origem à Reforma Protestante. Lutero foi muito importante, mas há outros reformadores também. Calvino, por exemplo. A igreja presbiteriana deve a Calvino. Mas o que é que Calvino tem a ver com os batistas? Porque Calvino foi o maior sistematizador das doutrinas da reforma. Coube a Calvino sistematizar todas estas doutrinas que conhecemos hoje. A doutrina da justificação pela fé, né? A doutrina da salvação pela graça, as Escrituras como única regra de fé e prática, a glória somente a Deus. Nós somos evangélicos. Qualquer igreja evangélica que você for, você vai ver que o culto é dedicado a Deus. Os santos não estão nas paredes da igreja, os santos estão sentados nos bancos. Nós devemos isso a estes reformadores. E nós precisamos honrar a sua memória. Agora vejam bem, a reforma, como qualquer movimento onde tem um homem, há falhas, há princípios que se desviam. E nós, batistas, descobrimos mais tarde, através de outros reformadores, que a reforma tinha caminhado numa direção que não era a direção que os batistas queriam caminhar. Por exemplo, Lutero e Calvino defendiam o batismo
e a ceia como sacramentos. Os batistas não aceitam que o batismo e a ceia sejam sacramentos. O batismo não nos confere graça. A ceia do Senhor não nos confere graça. Mas qual foi o reformador que caminhou nessa direção? Não foi Lutero, não foi Calvino. Qual foi o reformador a quem os batistas devem este princípio de que a ceia e o batismo não são sacramentos? Foi Zwinglio. Nós devemos a Zwinglio esta doutrina de que batismo e ceia são ordenanças, são memoriais que fazemos em ordem do Senhor, em memória do Senhor. Lutero teve a sua importância, Calvino teve a sua importância, mas Zwinglio é muito importante na história dos batistas, porque Zwinglio defendeu esse caráter simbólico do batismo e da ceia do Senhor como ordenanças. Mas há outros reformadores também. Não sei se vocês já ouviram falar num reformador chamado Balthasar Rubmaier. Quem foi Balthasar Rubmaier? Qual é a importância dele na vida dos batistas? Qual foi a importância de Menno Simons? Qual a importância desses dois homens na história dos batistas? É porque enquanto Lutero e Calvino sustentavam o batismo infantil e a união entre a igreja e o Estado, coube a Rubmaier e Menno Simons defenderem exatamente aquilo que os batistas defendem hoje. Eles diziam que deveria haver uma conversão individual. O indivíduo precisava ser regenerado pelo Espírito Santo para poder ser batizado. Portanto, uma criança, um recém-nascido, não poderia ser batizado porque não passou por essa experiência de regeneração pelo Espírito Santo. Não defendeu a sua fé, não confessou a Cristo como seu Salvador. Então, o batismo era mediante essa profissão de fé, coisa que os batistas fazem hoje. Então, os batistas devem a Rubmaier e a Simons essa doutrina, extraída das Sagradas Escrituras. E eles defendiam que ninguém deveria ser perseguido ou molestado em razão dessas crenças. Os batistas foram muito perseguidos por causa disso. Mas os batistas defendiam o princípio da liberdade de consciência, da liberdade religiosa, que todo homem tem o direito de adorar a Deus ou deixar de adorá-lo de acordo com os ditames da sua consciência. Mas que outros reformadores nós devemos? Nós devemos a um reformador chamado Robert Browne. Ele foi muito importante na nossa história. Precisamos lembrar que Lutero e Calvino defendiam um governo controlado pelo Estado. Lutero e Calvino defendiam que o Estado e a igreja deveriam andar juntos. Se você for a Genebra, na Suíça, não sei quantos aqui já foram a Genebra, na Suíça, você vai encontrar lá uma estátua, não sei se é de Calvino, ele está com uma Bíblia na mão, na outra Bíblia tem a espada. O Estado e a igreja andando juntos. E Calvino defendia que o governo da igreja era um grupo hierarquizado. Daí surgiu a igreja presbiteriana, dos presbitérios, o Supremo Concílio. A igreja regida por um presbitério representativo e hierarquizado. Lutero e Calvino defendiam isso. Mas coube a Robert Browne a ideia dos princípios do congregacionalismo. O que é isso? Os crentes deveriam se unir a Cristo e uns aos outros, através de um pacto voluntário. E os oficiais da igreja deveriam ser escolhidos pelos membros da congregação local. E nenhuma congregação deveria ter autoridade sobre a outra. Nós somos assim. E nós defendemos, nós precisamos honrar a memória de Robert Browne.
A Igreja Batista é uma igreja de governo congregacional e autônomo. Nós nos regemos por esse princípio. Nenhuma igreja tem autoridade sobre a outra. Não existe a Igreja Batista no Brasil, existem igrejas batistas no Brasil. E cada igreja de governo congregacional e autônomo escolhe os seus oficiais, os seus pastores. É assim uma igreja batista. Então, meus irmãos, nós devemos a esses reformadores. No dia 31, portanto, terça-feira, nós estaremos comemorando a Reforma Protestante. São 500 anos da Reforma Protestante. Precisamos nos lembrar destas solas que Lutero trouxe para nós. Sola fide, sola scriptura, sola Christus, sola gratia, soli Deo gloria, a glória somente a Deus. Esses princípios são muito caros para nós, mas não são só esses. Precisamos nos lembrar dos demais reformadores que nos ajudaram a tomar decisões e nos ajudaram a nos tornar uma denominação respeitada no mundo inteiro, chamada Batista. No dia da Reforma, no dia 31, quando estivermos comemorando 500 anos, agradeça a Deus a vida de Lutero, pelo que ele foi. Agradeça a história de Calvino. A igreja presbiteriana deve agradecer muito a Calvino o surgimento desta igreja. Na Escócia foi John Knox. John Knox orava assim: ó Deus, dá-me a Escócia, senão eu morro. E ele foi o fundador da igreja presbiteriana da Escócia. Mas nós, como batistas, que não somos diretamente oriundos da reforma, mas nós precisamos agradecer a Deus aqueles que tiveram aquelas ideias que hoje nos norteiam a nossa fé e que nos fazem um povo especial chamado batista. Amém? Tudo isso começou com um verso das Escrituras: o justo viverá pela fé. Que nós possamos honrar esses homens. Numa época em que vivemos um momento muito difícil, político, econômico, moral. Que esses princípios desses reformadores estejam na nossa mente e no nosso coração. Possamos ensinar aos nossos filhos, e possamos deixar um legado aos nossos filhos, desses princípios que marcaram a história desses homens, princípios que os levaram à morte, mas não negaram a sua fé. Que Deus nos abençoe. Amém.